Enquanto isso, a gente segue te informando e eu te falo o seguinte: passou já o período eleitoral, né? Mas não em Ubarana. Ela terá novas eleições municipais. E agora, em dezembro, está chegando o fim de ano, os eleitores vão escolher os novos prefeito e vice para concluir o chamado mandato tampão até outubro do ano que vem, quando todos os municípios vão sim escolher os seus representantes. Esse pleito excepcional foi determinado pela própria Justiça após a cassação da chapa vencedora por compra de votos, entenda na reportagem da Larissa Lima. O período pré-eleitoral chegou mais cedo na pequena cidade, com pouco mais de 5.000 habitantes. No dia 3 de dezembro, os eleitores de Ubarana, município a 56 quilômetros de Rio Preto, irão às urnas para escolher os novos prefeito e vice. A decisão das novas eleições foi tomada após o prefeito Gomide Ferraz Neto, do DEM, e o vice Marco Antônio Vitali, do Solidariedade, terem os mandatos cassados por captação ilícita de sufrágio, ou seja, realizar pagamentos em dinheiro em troca de votos, além da doação ilícita de camisetas usadas nas eleições de 2020. A cassação do prefeito e do vice do município de Ubarana foi determinada pela Justiça em abril de 2021. Após o recurso dos candidatos ter sido negado, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a sentença, que resultou na perda do mandato e também na aplicação de uma multa superior a R$50 mil. Demora-se um pouco porque tem instâncias, né? Então eles recorrem às outras instâncias, você tem o rito processual, o direito à ampla defesa, né? Tudo isso ocorreu no tempo da justiça. O vice não pode assumir porque quem foi impugnado é a chapa, né? Tanto o prefeito quanto o vice. Se fosse um sistema, por exemplo, normal de impeachment do prefeito, normalmente o vice assumiria. Nesse caso, quem assumiu foi o presidente da Câmara durante esse período. A chamada eleição suplementar, que é de responsabilidade da zona eleitoral de José Bonifácio, será realizada em 2 pontos de votação com 14 sessões eleitorais. Uma eleição que para alguns eleitores promete ser de recomeço e esperança. Eu desejo de coração que a população repense seu voto, pense seriamente e que coloque duas pessoas honestas, 2 pessoas que não compram voto e que vai trabalhar por nós. A gente tem que votar, né, para ver se melhora. É a esperança da gente ver se melhora. Mas nem todos são favoráveis à decisão da Justiça. Demora-se quase 3 anos para tomar uma decisão de uma administração que vem fazendo muita obra, muita coisa boa. Quem prova que é a compra de voto? A Justiça provou. Não. A senhora garante que vai ter eleição dia 3? Ubarana não é a única cidade a enfrentar a complicação no cenário político. Os eleitores de Tanabi, localizada na região metropolitana de Rio Preto, também terão que escolher um novo prefeito após a cassação dos representantes anteriores. Em Tanabi aconteceu algo muito parecido, né? A chapa vencedora foi acusada também do uso abusivo, né, de dinheiro, ou seja, compra de votos mais uma vez e outros brindes, e foi impugnado. Isso aconteceu ano passado, e as eleições foram ano passado. Lá de frente de Ubarana teve um período, né, maior para os prefeitos assumirem até o ano que vem. Ainda essa prática, apesar de ser antiga e apesar de ser errada, ela ainda acontece em grande parte dos municípios. A gente sabe que isso acontece ainda, às vezes não tem denúncia, e também por complacência da população, que muitas vezes aceita vender seu voto por muito pouco. Para o cientista político, é um momento que deve ser bem aproveitado pelos eleitores. As eleições suplementares, elas visam eleger novos prefeitos, porque eles foram tirados do poder antes da metade, né, do mandato deles. Então você tem que chamar novas eleições, ainda que já tenha passado mais da metade, mas eles foram tirados antes. E esses prefeitos eleitos vão ficar até a eleição de outubro do ano que vem, podendo concorrer novamente, é claro, à reeleição ano que vem. A importância é a gente deixar claro que o pleito tem que ser limpo, né, e mostrar que o abuso de poder não deve ser tolerado. Então as pessoas têm que aproveitar desse momento para retificar, repensar, porque se teve alguém corrompendo, teve alguém corrompido nesse processo também. Então é uma chance do município repensar as práticas e da gente, né, de uma vez por todas, condenar esse tipo de prática. Porque se alguém compra voto, ele está fazendo um cálculo frio. Eu estou gastando agora porque eu vou recuperar de alguma forma depois. E quem vende voto paga caro, não é verdade? Abuso jamais em nenhuma esfera. Olha só, as defesas do prefeito e vice cassados informaram que, por enquanto, não irão se manifestar sobre o caso, e quando quiserem, está aberto aqui o espaço.